Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do referido podcast. Eu sou Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? Boa noite, pessoal, belezinha? Tudo em ordem, tudo em ordem. Começou, né, Bringel? O clima de Copa do Mundo Exato. chegou definitivamente Chega na hora. nos estúdios, que não são estúdios, né? Eu tô gravando da minha sala. Mas chegou, né? Tá chegando a hora, a gente já tem álbum, a gente já tem lanche da Copa no McDonald's, a gente já tem quase tudo. Falta só mesmo a bola rolar, né? Exato. Falta só mesmo o pau torar. E a gente vai trazer, então, os nossas análises, nossos palpites, nossos pouquinho de pitaco de todos os grupos da Copa. Esse episódio é do grupo A. A gente vai lançar dois por semana, né, Brinjal? Isso. Dois por semana até a Copa, né? Do grupo A ao grupo H. Eu acho que é isso, né? É o grupo A. É Isso, oito. é isso aí, H8. Então é H. A É... matemática aqui não tá. a gente é jornalista, a gente não sabe fazer conta. Aí tem que contar a letra. Aí ferrou de Dedo vez. por dedo. Não falha, né, pô? Mas a gente vai lançar do grupo A até o grupo H. Isso. E aí fiquem ligados nas nossas redes que também vai ter mais coisa legal no período pré e durante Copa. Exato. Bora daí então, Brijal. Puxa aí, Bora grupo lá. A. Grupo A, então, que tem o país sede, o Catar. Então, nesse grupo A tem o Catar, Equador, Senegal e a Holanda. Então, um país de cada continente, como foi o sorteio. E como é tradicional também, o grupo A sempre tem o país sede. E primeiro a gente vai começar aqui falando um pouco do Catar, todas as informações sobre a seleção, os últimos jogos, os jogos que eles vão ter na primeira fase da Copa, os principais destaques e também conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas seleções, né? E Exato. vamos lá pelo Catar. A primeira partida do Catar nessa Copa vai ser contra o Equador, no dia 20 de novembro. A próxima partida será 5 dias depois contra Senegal. E a última partida dessa rodada do Dessa grupo, fase. isso, dessa fase, vai ser contra a Holanda, dia 29. Então, no espaço ali de 9 dias, vai se fechar a fase de grupos para a seleção sede. E os últimos 5 jogos que a seleção do Qatar fez oficialmente foi o jogo contra a Jamaica, dia 26 de agosto, foi um amistoso. O Qatar, aliás, fez uma coisa muito interessante nos últimos, não só meses, mas até anos também, que foi tentar buscar mais experiência internacional para sua seleção. Porque como ela não tinha a eliminatória, ela tinha que buscar alguma forma de tentar trabalhar mais os seus jogadores e buscar uma experiência similar ao que ela vai ter na Copa. Então ela fez muito amistoso com seleções internacionais, principalmente da Europa e da América do Norte. Eles fizeram, se não me engano, eles participaram de um grupo das eliminatórias da Euro. Isso. Acho que era o grupo de Portugal, né? Portugal, Azerbaijão, tinha Gibraltar, alguma coisa assim. É, e E jogaram, claro, a Copa América, né? isso, foi a Copa América também, não anterior à outra, não foi? Acho que é de 19. É. Mas enfim, um projeto interessante do Qatar para tentar dar experiência para essa seleção. E como eu disse, essa primeira partida foi contra a Jamaica, no amistoso. Depois eles iriam enfrentar, se não me engano, o Uruguai. E acabou não dando certo, então eles ajeitaram um amistoso contra o Sub-23 da Croácia. Perderam por 3-0. Depois enfrentaram o Canadá, em outro amistoso no dia 23 de setembro. E perderam também por 2-0 para a seleção canadense. E depois enfrentaram a seleção chilena em outro amistoso e empataram por 2-2. E eles vão ter mais um amistoso pré-copa, que vai ser agora dia 22. Então a gente está gravando no dia 20, mas no sábado, dia 22, esse episódio vai estar no ar. E vai ser o dia do próximo amistoso do Qatar, o último pré-copa contra a Guatemala. E é a primeira Copa que o Qatar está participando. Ele é o país sede, então, consequentemente, classificou de forma automática.
O jogador que mais jogou com a camisa da seleção do Catar é o Hassan Al-Aidos, com 165 jogos, que ele ainda joga pela seleção Qatari, que desde 2008 ele está na seleção. E o seu maior artilheiro é o Mansur Muftah, com 42 gols. Ele jogou entre 76 e 2000 pela seleção asiática. E a escalação Caraca. a escalação que a gente espera que seja a que eles vão usar ao longo da Copa é o Bachan gol, o Karim Hassan pela lateral. Na verdade, eles vão jogar com 3 zagueiros, né? A formação que eles estão usando mais. Mas o Hassan, ele é um lateral que foi adaptado mais para jogar como um zagueiro e por lá ficou. Tem o Auraui, também outro zagueiro. O Bulan Kouki, o outro zagueiro. E agora os alas, o Ismael Mohamed, o Al-Aidos, meio campo. O Karim Mudiaf, o Abdulaziz Hatem e o outro ala, o Roman Ahmed. E no ataque, o Akram Afif e o Almoez Ali, que são as duas principais forças dessa equipe. O, o Pode falar. Almoez Ali, que o pessoal conhece por ser o legend do Qatar no Isso, álbum da Copa. isso. Desses caras, eu acho que o que tem mais experiência a nível internacional, assim, que o pessoal pode conhecer mais é o Akram Afif. Se não me engano, ele chegou a jogar no Villarreal alguns anos atrás. Se não me engano, é isso. Mas é interessante olhar essa equipe do Qatar, porque o técnico dela é o Félix Sanches, que ele tá no comando da seleção principal desde 2014, mas ele já trabalhou em todas as divisões de base da seleção qatária, e ele é um técnico catalão. Ele já trabalhou em La Masia, então ele é um cara que a seleção, os dirigentes do Qatar buscaram ele justamente para tentar trazer um futebol um pouco mais vistoso, tentar implementar um pouco dessa divisão de base, trabalhar um projeto mais similar ao que eles fazem em La Masia para o futebol no Catar, para tentar desenvolver o futebol ali, né? Porque querendo ou não, é um futebol bem subdesenvolvido, não é tão profissional assim, então eles trouxeram ele para tentar fazer esse projeto. E ele desde então ele tem 68 jogos no comando da equipe, com 34 vitórias, 13 empates e 21 derrotas. Mas o principal conquista dessa equipe foi a Copa Asiática em 2019, que eles venceram a Copa Asiática batendo o Japão na final por 3-1. E boa parte dessa base da seleção qatari é por conta do Al Saad, a equipe que é a principal equipe do Qatar, que também é a ex-equipe do técnico Xavi Hernandes, que hoje está no Barcelona. Ele comandou o Al Saad por, se não me engano, 2 anos e meio, algo assim. Ele terminou a carreira lá, né, como jogador, depois já emendou Sim. como técnico. Então, é a principal fonte de bons jogadores para a seleção do Qatar é o Al Saad. Então, isso também mescla muito bem com a ideia que os dirigentes tinham ao trazer o Félix Sanches, né, que é um cara que tentava trazer os elementos de toque de bola e criação de jogada, assim, um futebol mais vistoso, que é o foco de La Masia, e aliado a isso, a principal forma de fornecer jogadores para a equipe, que é o Al Saad, sob o comando do Xavi, que também tem esse fundamento em comum. Então eles conseguiam ter esse trabalho em conjunto ali para tentar gerar bons frutos na seleção do Qatar. E é uma boa equipe. É uma boa equipe, ela trabalha muito bem o toque de bola. Obviamente não é uma equipe com uma qualidade técnica absurda, que não dá para esperar disso por parte deles. Mas é um time que joga nesse 3-5-2 e esses 3 zagueiros sabem tocar a bola e sabem trabalhar as jogadas. É um time que gosta dessa posse de bola. E o foco, como eu disse, é esses 2 jogadores do ataque, né? O Almoez Ali e o Akram Afif, que são os 2 principais jogadores, principalmente o Afif, que são os caras que circulam mais, que tem mais poderio ofensivo. Exato. O Qatar, eu estava vendo aqui, passando por alguns jogadores da seleção, muitos deles têm passagem europeia pelo Eupen. Sim.
que é um time da Bélgica, é um time que é do fundo Qatari, é o mesmo time, é o mesmo dono do Paris Saint-Germain, embora não sei se tem uma ligação entre esses dois times, mas é um time que ele busca ser a porta de entrada dos jogadores catares para o futebol europeu. Então, um pouquinho da experiência da visão de jogo europeia, de ter um pouquinho mais desse tipo de know-how, de conhecimento inserido no futebol catari. E aí, cara, é uma das vantagens de você ter tipo um fundo infinito de dinheiro, né? Você pode, isso acaba ajudando muito você desenvolver o lugar, porque a Liga do Catar existe há muito tempo. Tem muito brasileiro já foi jogar lá, tinha muito brasileiro que naturalizado na seleção Qatari, agora já não tem tantos, são poucos, inclusive os naturalizados. Eu lembro do É, Pedro Miguel, que é um lateral direito, mas eu acho que ele é português. o Pedro Miguel, se não me engano, é português, o Roró também é português, brasileiro eu não sei se vai ter nessa última convocação. O Emerson Sheik jogou pela seleção do Catar já, Sim. ele tem uma passagem pelo futebol Qatari. Então, a gente pode ver que o Catar emerge como uma das grandes forças do futebol do Golfo. Ali, Arábia Saudita, né, falando de Ásia, né, já que eles jogam a eliminatória asiática ali disputando com a Arábia Saudita, e buscando um protagonismo que os outros países dessa região não têm, como por exemplo os Emirados Árabes, o Bahrein, não tem essa força e esse investimento em formação de jogador. É uma seleção que você falou que tem essa identidade de jogo e o técnico, o seu. Fugiu o André nome todo. Sanches. O Sanches, isso. Faz muito sentido, é uma contratação acertada, é um trabalho de longo prazo, então ele já conhece os jogadores, ele conhece, os jogadores conhecem o estilo do treinador. É uma vantagem muito grande isso para o país sede, que assim, mas assim, mesmo com tudo isso, é difícil você imaginar que vai ter um nível competitivo forte contra as seleções que vão ali, né? É, Contra... tipo, acho que a gente principalmente deveria falar de pontos positivos deles, porque, querendo ou não, boa parte do pessoal que acompanha futebol não conhece muito sobre a seleção do Catar. Então acho que é interessante a gente não só Sim, cagar em cima dos caras porque eles têm um nível baixo, obviamente, mas tem pontos positivos que dá pra esperar que no futuro vai melhorar, mas tá sendo bem feito um trabalho ali. Então eu acho que é isso que é o mais positivo, né? Você conseguir enxergar um trabalho a longo prazo que é bem feito, não é só um negócio que você é, não espera nada. assim, não é como se fosse uma geração de jogador ok ali É, do Qatar e depois disso já era. Não, é um projeto que eu imagino que venha para ficar, sim. é um projeto que eu imagino que vá ser regular em Copa do Mundo. Ali eles participam na Conferência Asiática, né, a Confederação Asiática, na verdade, de futebol, a West Asian Football Federation, que é uma tipo, como se fosse uma subfederação. Uhum. Então, assim, os outros países dessa federação, Bahrein, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Palestina, Catar, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes e Iêmen. Os mais proeminentes são Catar e Arábia. Sim. Né? Então, a Arábia já tem uma liga desenvolvida há muito tempo, é, um, um, sempre foi um lugar onde os jogadores iam para jogar, então acho que o Qatar se espelha um pouquinho nisso para se desenvolver a ponto de chegar no nível, por exemplo, da Arábia Saudita, acho que até mais, né? Acho que hoje o futebol permite que a gente diminua as distâncias, principalmente entre times nacionais. Então, E também teve um investimento muito pesado, vem tendo, né, nos últimos 10, 15 anos por parte do país Qatar em tentar tornar o futebol um negócio grande, né? De ter um sim, impacto no futuro. E outra coisa que também o pessoal, uma galera reclamando assim, que às vezes a seleção tenta meio que comprar jogadores estrangeiros. Porque pega esses caras que são meio português, meio Qatar, ou viver um tempo lá, e tenta naturalizar o cara para, querendo ou não, contribuir para o nível técnico da seleção. E isso é um pouco.
distorcido, porque se a gente analisar quantas pessoas que vivem no Catar, basicamente 70, 80% da população é de pessoas estrangeiras. Então, consequentemente, quando você é um estrangeiro que passou um tempo lá, teve um filho lá, o seu filho também vai poder ser Qatari. Então, é algo que naturalmente abre brechas para isso, né? De fato, tem bastante. Acho que também isso acontece na ajuda, né, da popularização do esporte, porque o cara vai lá para jogar porque ele ganha muito dinheiro, tal. Então, se ele acaba se estabelecendo lá, ele pode pensar numa nacionalização. Isso acontece em outros países também. E eu vejo como assim uma forma de você ajudar a popularizar, mas que nem você falou, como a maioria da população catarí é imigrante, não é assim um país que tem, né, tipo, que é uma cultura muito diferente da nossa, né, então a gente, pô, não tem, sei lá, o campinho aqui, a quadrinha aqui onde a molecada vai brincar, né, tipo, é uma sociedade um pouquinho diferente. O país também é pequeno, né? E o país também é pequeno, então, tipo, é difícil você imaginar que vai conseguir sair, tipo, 23 jogador pica para você jogar uma Copa do Mundo sempre. Então, acho que eles acabam recorrendo a isso meio como um artifício para se manter competitivo. O projeto é assim, Legal. é um projeto bacana, ele esbarra nessas questões relativamente éticas de você, é um estado, país, né, tipo, então, é um estado-nação, né, na verdade, que é o termo certo, é um estado-nação que é dono de alguns clubes e usa dessa influência para melhorar o nível da sua seleção nacional. Sim. Assim, então você tem isso. A gente tem um episódio sobre sports washing, que cita também o projeto do Qatar, mas, querendo ou não, é uma cultura diferente que vem para a Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo também é sobre isso, também é sobre você abranger culturas diferentes e confraternizar com o mundo Sim. esse tipo de cultura. O que não significa que a gente também não tenha nossas críticas e críticas pesadas por exemplo, a escolha do Qatar para ser sede da Copa do Mundo, Sim. né? Mas estamos aí. Eu confesso que eu estou bem curioso para ver o papel que o Qatar vai desempenhar nessa Copa do Mundo, porque. Socialmente, você disse. Não, a seleção, socialmente também. Socialmente eu acho que eles vão acabar dando Acho que eles vão dar uma uma relaxada, relaxada. né? Vai dar uma relaxada, não vão conseguir, assim, não vão ser muito, Muito rígidos, né? né, Porque eles muito sabem rígido também do que. que, dependendo do que eles fizerem, vai ter uma exposição negativa pro país, para as outras mídias e tal. Vai pegar mal se eles forem o que realmente são, assim, historicamente, né? Exatamente. Mas é curioso porque eu vi uma menina hoje no Twitter comentando que ela recebeu um convite de uma agência para ir para a Copa, para o Catar acompanhar uma Copa do Mundo, mas ela teve que recusar porque ela é transexual e ela poderia ser morta pela polícia lá por ser transexual. Bastante absurdo que isso aconteça no, Bizarro, né? no, no, no século XXI, né? Mas, enfim, a FIFA escolheu o Catar. Dito isso, da seleção, eu fico curioso, porque o primeiro jogo é o jogo contra o Equador, é a abertura de Copa do Mundo, e existe um nervosismo, claro, né? Sim. Pela primeira partida da história dos caras e tal. Então, eu imagino que tenha todo esse contexto, né? A festa que vai ser feita. Eles mudaram o dia do jogo justamente para ficar Porque no, antes a no abertura da Copa não ia ser o primeiro jogo, né? A abertura, é, aquele jogo do Qatar, não ia ser o primeiro. O primeiro jogo ia ser, eu acho que, acho que era Senegal e Holanda, não era? Senegal e Holanda. E aí eles passaram, ia ser tudo na segunda, e eles passaram esse jogo pro domingo para abrir, o time da casa abrir e tudo mais, né? Fazer a festa no estádio e tal. Isso. Eu fui ver aqui rapidinho, o Qatar não pegou o Equador na Copa América. Então, mas o Qatar tem essa expertise de um pouquinho de jogar contra alguns países sul-americanos. Sim. Mas talvez o jogo chave assim talvez seja Senegal,
né? Sim. Que aí você perdeu o nervosismo da estreia. E aí você já tá mais leve, porque independente do resultado, você fica mais leve, porque acho que ninguém vai cobrar o resultado do Catar. Então, tipo, você chega mais leve para um jogo contra Senegal e acho que esse talvez seja o jogo que a gente veja a melhor versão do Catar na Copa. Porque o Catar, eu espero que ele faça um papel semelhante ao que a África do Sul fez em 2010. Porque se eles fizerem um gol, pô, é festa, velho. Mano, é Sim. putaria, é loucura. Não precisa esperar. Daquele jeito, né? Tipo, tá ótimo. Porque ganhar mesmo, eu não espero que eles ganhem de ninguém aí. Não. Eu acho que Se eles arrancarem um que empate com o Equador, porra, eles já são foda. já é bastante coisa. Mas é isso aí. A África do Sul, que em 2010 ganhou, né, o primeiro jogo. Acho que eles ficaram em terceiro no grupo, não foi? Ficaram. França não era o grupo da França? França, África do Sul, México e Uruguai. Eu tô lembrando do grupo. A França ficou em último, não foi? Tô abrindo aqui. A África empatou o primeiro jogo com o México, perdeu do Uruguai e ganhou da França no último jogo. França com o Domenech lá, né? Que Papelão. Puta treta, brigou, jogador saindo embora da concentração no meio da Copa. Os franceses gostam de um drama em Copa do Mundo, que Deus que me livre. Que foi aquela Copa que os caras entraram roubado, né? Ganharam da Irlanda Foi. do Norte, não foi? Contra a Irlanda, República da Irlanda. O Henry meteu a mãozaça no Saint-Denis. Enfim, eu imagino que seja esse mesmo papel que o Qatar vai fazer na Copa, mas talvez sem a vitória. Acho que é difícil, a não ser que a Holanda também resolva o Van Gaal. Bom, o Van Gaal quer levar 4 goleiros, né? Talvez ele mas se juntar os 4 não dá um, né? É um pior que o outro. Talvez por isso ele queira levar 4. Tem que avisar ele que só vai poder escalar um. Mas acho que do Qatar é isso, né? O Qatar a gente conseguiu dar um panorama aí do que esperar. Um time jovem, inexperiente, mas que acho que dá para esperar um negocinho legal ali do Qatar, futebolisticamente falando. Sim. Passando para outra equipe do grupo, o Equador. O Equador estreia, obviamente, contra o Qatar, né? O primeiro jogo no dia 20/11, é o jogo de abertura da Copa. Depois enfrentar a Holanda 5 dias depois, e no dia 29 de novembro, também 9 dias depois da sua estreia, o Equador fecha sua participação na fase de grupos contra Senegal. Holanda e Equador se enfrentaram 2 vezes na história, em 2 amistosos. O primeiro em 2006, 1-0 para a Holanda. O segundo em 2014, um pouquinho antes da Copa do Mundo. Holanda 1, Equador 1. O Holanda ganhou em 2006 com o gol do Kuyt. Em 2006, o jogo foi na Holanda mesmo. Gols de Monteiro para o Equador e Van Persie para a Holanda. O Equador também já pegou Senegal, né? Tá aqui. Equador pegou Senegal em 2005 num amistoso, 2-1 para Senegal, e em um amistoso pré-Copa de 2002, foi a primeira participação do Senegal nas Copas. O Senegal bateu o Equador por 1-0, o Senegal chegou longe naquela Copa, o Equador caiu na primeira fase. Foi também a primeira participação do Equador nas Copas naquela, na verdade. Os últimos 5 jogos dos nossos vizinhos sul-americanos, em junho, na janela de junho, dia 2, amistoso, Equador 1, Nigéria 0. 5 de junho, México 0, Equador 0. 11 de junho, Equador 1, Cabo Verde 0. Já na janela de setembro, 2 emocionantes amistosos, 23 de setembro, Arábia Saudita 0, Equador 0. Japão 0, Equador também 0. 2 equipes asiáticas de Copa do Mundo, e o Equador fez um papel, acho que ok, né? Acho que assim, decente falar, né? Que não perdeu pelo menos desses 2 times. Sim. Essa é a 4ª participação do Equador em Copas do Mundo, 2002, 2006 e 2014. A melhor participação foi em 2006, quando o time chegou nas oitavas de final, foi eliminado pela Inglaterra.
caiu no grupo da Alemanha, Polônia, Equador e Costa Rica. Caiu para Inglaterra nas oitavas de final. Nas eliminatórias, o Equador terminou em quarto lugar, última vaga direta para o Mundial, venceu 7 jogos, empatou 5, perdeu 6. É uma campanha bem equilibrada, como costuma ser a eliminatória aqui na América do Sul, né? Só Brasil e Argentina mesmo que costuma nadar de braçada, mas o Equador fez uma campanha muito digna, assim, muito, muito segura para classificar em... Perderam para Brasil e Argentina, empataram com os dois. Eu lembro que o Brasil e Equador lá em Quito, se não me engano, ficou empatado. Com a Argentina eu sei que foi 1-1 em março desse ano. Mas eu acho que foi isso. Acho que foram 2 empates. Tô chegando aqui já. Que até achar que também vai muito longe. Mas é isso aí. É mais ou menos isso. Chegando nos recordes, o jogador que mais jogou pela seleção do Equador é Ivan Hurtado, 168 jogos entre 1992 e 2014, então 22 anos aí de seleção equatoriana. E o Ener Valencia, aquele Ener Valencia, é o maior artilheiro da história da seleção equatoriana, com 35 gols. Ele estreou em 2012 e joga até hoje na seleção equatoriana, ultrapassou recentemente o Agustín Delgado. A escalação esperada, mais ou menos, para o Equador nessa Copa do Mundo é um 4-3-3. O Alexander Domingues, que se não me engano é goleiro do Independiente Del Valle, é o goleiro veteraníssimo. Byron Castilho, Facundo Torres, Pierre Hincapié, que principais promessas do futebol equatoriano, e Pervis Estupinhan, Carlos Grueso, Moisés Caicedo e Alan Franco, Paulo Plata e Ener Valencia. É um time que mescla bem, né, a jovens jogadores e jogadores com bastante experiência já de casa. O Equador chega nessa Copa apesar de algumas polêmicas, né? A Federação Chilena solicitou à FIFA que o Equador perdesse 8 pontos nas eliminatórias referentes a jogos que o Byron Castilho foi escalado. Ele foi acusado de não ser equatoriano, né? 2 desses jogos foram contra o próprio Chile, e aí nessa perda a seleção do Chile ganharia 6 pontos, subiria para a 4ª colocação e iria para a Copa. O Equador ficou com 26 pontos, o Chile ficou em 7º com 19, e o Daily Mail da Inglaterra noticiou que o Byron Castilho teria confessado num áudio gravado que nasceu em Tumaco, na Colômbia, uma cidade que faz fronteira com o Equador, em 95, e que ele teria falsificado a documentação dele. Meteu o louco ali, né? Falou que nasceu num lugar e falsificou os documentos. O comitê da FIFA julgou, e o Byron pode ser considerado equatoriano, e por isso eles decidiram arquivar essa acusação da Federação Chilena, significando que o Chile foi eliminado da mesma Copa do Mundo 3 vezes, né? Nas eliminatórias e nos 2 recursos. Os equatorianos apostam muito na presença dos seus laterais no ataque, né, e com seus 2 principais meias trabalhando na transição em passes mais longos. O time pressiona bastante sem a bola, tem uma saída de bola de qualidade, e o que pesa mesmo para o Equador é a hora de definir. Os atacantes não são lá, né, assim, de grandes níveis, sim, mas é uma equipe que sabe jogar bem com a bola, é uma equipe que corre muito, e tem muito jogador importante em grandes times por aí, né? A gente fala o Estupinhan, que é o defensor, também joga no Brighton, jogadores acostumados com... O Caicedo também, que eu acho que é o principal jogador da equipe. Sim. Ex-Del Valle, são jogadores que estão acostumados a jogo grande, assim, jogo de pressão mesmo. Então, é uma equipe que vem eu acho que vem para incomodar.
tem bons talentos, boa qualidade, que você citou aqui no report, sai bem com a bola, sabe trocar passes, acaba pecando um pouquinho em finalização, acaba pecando um pouquinho na hora de concluir chances, mas tem volume, né? Tem volume e tem como acho que por estar acostumado a jogar com o Brasil, Argentina, Uruguai, até a Colômbia, assim, é uma equipe que eu não tenho muito medo de partir para confrontação em jogo contra a seleção grande, como por exemplo a Holanda. Sim, eu acho que eles são uma seleção que, de certa forma, sabem sofrer, porque não é uma seleção que, como a gente falou aqui antes, né, como você disse, eles não têm um poderio ofensivo muito forte, porque se contar com um ataque com Ibarra, Plata e Valência, sinto muito, mas não é muita coisa. É um ataque que corre bastante, É um ataque que sabe mas correr, mas tem aquela movimentação, mas ninguém ali pra finalizar, porque dependendo do Valência, é aquele Valência mesmo. é aquele Ex-Messi, mesmo. ex-Everton. Ele tem passagem pelo Grêmio, pô. Então, é um cara Não fraquíssimo. tem. Não, ele Não, não é do é Grêmio, outro não. Valência. O do Grêmio é outro Valência. Mas é um time fraco e eles dependem muito dessa formação que eles conseguiram achar, que são os três zagueiros ali. Não, os alas, né, que conseguem apoiar muito bem o Estupiñán e o Castillo. O Estupiñán, principalmente, que é ótimo jogador. Eles É um dependem foguete. muito dessa presença que os dois alas conseguem ter na frente. Eles abrem espaço pro Grezzo vir ser esse cara que basicamente vira um terceiro zagueiro junto com a dupla de zaga para eles formarem um trio e esses dois laterais virarem alas para conseguir ajudar no poderio ofensivo, porque o ataque em si não consegue evoluir tanto. E outra peça importante desse meio-campo é o Alan Franco, né? É aquele ex-Atlético Mineiro também. Ele ainda é do Galo, né? Ele tá emprestado. Ah, ele ainda é do Galo? Ele ainda é. Mas ele também é outra parte importante desse time. Então é um time que dá para ficar de olho. Eu não acho que eles passam em segundo nesse grupo, porque tem a concorrência do Senegal e da Holanda. Mas ainda assim é um time interessante. Pode roubar ponto dessas duas outras equipes com facilidade. Mas é um time para ficar de olho. Eu acho que só até aí, assim, para roubar uns pontos e ter um certo destaque, mas nada além disso, né? Eles também devem contar com o reforço do Arboleda para a Copa do Mundo, né? Ele tava meio como dúvida. Eu acho que ele vai para a Copa. Será que vai? Eu acho que vai nem que seja para ele jogar o último jogo da fase de grupo, É. né? Mas acho Assim, que se ele for, ele vai jogar no lugar do Torres, né? ele jogaria no lugar do Torres porque o Hincapié é canhoto, né? Isso é. Então ele faz E zagueiro canhoto é uma beleza, né? Porque o zagueiro canhoto ele é assim, tipo, ele vai jogar, tá ligado? É, Porque é até um negócio que, tipo, depois que a gente chegar na Holanda, dá pra gente falar um pouco mais disso. Mas a Holanda é outra também. Que o Van Gaal até disse que ele quer os três zagueiros. Ele tá deixando no banco o De Ligt e o De Vrij, da Inter, pra colocar o Ake. Porque ele quer o porque canhoto. ok, Ele quer o canhoto. Então é um negócio que, querendo ou não, pesa quando você tá jogando com três zagueiros. Com sim. dois, Com dois você dá um gato ali, é. passa, tem o lateral, mas assim, quando é com três, o terceiro tem que ser Tem que canhoto, ser porque canhoto, é. senão Olha o Léo você falando. acaba. Senão você acaba matando O a lado, saída né? de bola a saída de bola do time por ali. Mas eu acho que é isso. O confronto chave é também com o Senegal, né? Equador e Senegal fecham o grupo dia 29/11 e a gente imagina que chegue o Equador e Senegal com a mesma campanha, né? Batendo vencido o Qatar e tendo perdido para a Pra Holanda. Holanda, é. Então É o jogo é decisivo, é. um jogo de vida ou morte. Então, a curiosidade aí, principalmente para esse, mas a gente já vê que o Equador tem bons talentos para competir por uma vaga no mata-mata.
nessa Copa do Mundo. E como a gente falou, a gente até citou, né, alguns nomes no episódio Da Sul-Americana, da Sul-Americana, tem muito talento novo sim, desembarcando na Europa, principalmente do Equador, vindo da canteira do Del Valle, exato. e que é interessante a gente ficar de olho, porque acho que a tendência é o Equador fazer um barulhinho aí nos próximos anos, principalmente em termos de futebol sul-americano, e se tornar um regular em Copa do Mundo também. Exato. Agora passando para a próxima seleção desse grupo, que é a seleção africana do Senegal. O Senegal que na primeira rodada vai pegar a Holanda, dia 21. Na segunda rodada pega o Catar, dia 25. E fecha a fase de grupos pegando o Equador, dia 29. Historicamente, a única seleção que a seleção do Senegal pegou desse grupo é o Equador. Nesses dois amistosos em 2002 e 2005, com duas vitórias de Senegal sobre a equipe sul-americana. As últimas 5 partidas que a seleção senegalesa jogou foram 3 pela Copa Africana de Nações e 2 amistosos. Lá no final de julho teve uma derrota contra a Libéria na Copa das Nações. Depois, no fim de agosto, venceram Guiné. No início de setembro, perderam para Guiné novamente. E depois teve os dois amistosos contra a Bolívia. Não, os dois amistosos ainda vão acontecer, exato. Vão acontecer ainda dois amistosos contra a Bolívia. Não, esse da Bolívia ia acontecer, é que eu não coloquei o resultado aqui, porra. Foi 2-0. Foi 2-0 pra Senegal, né? Isso. Eu não coloquei o Aqui resultado. eu tô Perdão. vendo na Wikipédia, a COSAFA, né, que é a competição que rolou, é isso? Ah, não. COSAFA é outra coisa. É, Que tem os jogos aqui de 13 de julho, que Senegal ficou no terceiro lugar, mas eu imagino que seja uma competição só de uma outra competição. sim. Mas enfim, voltando aqui. E eles pegaram, a última partida foi contra o Irã, um amistoso, dia 27, que empataram em 1-1. Essa é a terceira participação de Senegal em Copas do Mundo. A melhor campanha foi aquela que você falou antes, né, em 2002. Foi para as quartas de final. E também, basicamente, um dos principais jogadores dessa seleção é o atual técnico da seleção de Senegal hoje, que é o Ali Cissé. o Cissé. Isso. O ex-jogador que jogou no PSG. Acho que jogou na Inglaterra também no Southampton, um negócio assim. Agora eu não lembro de cabeça, mas. Ele jogou na Inglaterra e jogou por Birmingham e Portsmouth. Portsmouth, isso aí. São os principais times da carreira dele, né? Lille, PSG, Birmingham e Portsmouth. Exato. Ele foi uma pessoa importante para a seleção senegalesa, né? Durante esse período e depois. Agora ele é o técnico da seleção principal. Tanto que ele é o técnico que está no comando da seleção sob o maior tempo na história da seleção de Senegal. Então, acho que ele está desde 2015 no comando Isso. dos Leões. Então, é um cara que conseguiu ajustar bem a seleção senegalesa. O cara que mais vestiu a camisa deles foi o Henry Camara, com 99 jogos, entre 99 e 2008. Na verdade, é muito jogo isso para pouco tempo, né? São, 9 são anos. menos de. Tipo, é menos de 10 anos, né, cara? É, Tipo, é uma média de 11 jogos por ano. é bastante. E o Mané é o principal artilheiro da história da seleção. Com 34 gols. É ele que começou a participar da seleção senegalesa a partir de 2012 e até hoje ainda está por lá. Eles que passaram, que se classificaram para a Copa do Mundo liderando o grupo H nas eliminatórias africanas com 5 vitórias e um empate. E naquele esquema das eliminatórias africanas, né, que o vencedor de cada grupo eles vão para um mata-mata único, que quem vencer esse primeiro round já se classifica automaticamente. E quem a seleção pegou nesse mata-mata foi a seleção do Egito. Justamente a mesma seleção que eles venceram na final da Copa das Africana. Nações Africanas no início do ano, em fevereiro.
Eles venceram aquela partida, foi o duelo Mané e Salah, companheiros de equipe. E depois, de novo, agora brigando pela vaga na Copa do Mundo, eles se enfrentaram novamente. O primeiro jogo foi 1-0 no Egito, e depois foi 1-0 a volta no Senegal. E a partida foi para os pênaltis e o Senegal passou vencendo por 3-1. Foi bem marcante, acho que talvez foi a maior vitória da seleção senegalesa na sua história, porque foi o primeiro título também internacional. Então a seleção vem num momento muito bom. A escalação deles, eles jogam geralmente num 4-3-3, com o Mendy do Chelsea no gol, o Saliou Cissé na lateral, o Koulibaly e o Diallo na zaga, e o Youssouf Sabaly na outra lateral. O meio-campo é o Gueye, o Nempali Mendy e o Kouyate. E o ataque é formado pelo Sarr, o Boulaye Dia e o Sadio Mané. O trio que comanda esse ataque. Essa é a melhor equipe africana que vem para esse Mundial no Catar. A seleção senegalesa, como eu já disse antes, levantou a taça da Copa Africana de Nações em fevereiro. E tem várias estrelas nesse elenco que fazem parte de grandes equipes do futebol europeu, como o Mané, o Mendy, o Koulibaly, o Gueye. Jogou no PSG, mas também é um jogador importante para essa seleção. E como a gente também falou antes, o Cissé, o técnico dessa seleção, é quem mais tempo está no comando deles, desde 2015. E como característica, eles são uma equipe um pouco complicada de se bater, porque eles não se caracterizam muito por ser aquele futebol mais moderno, né, de intensidade, velocidade, marcação, pressão, mas também não é uma equipe que gosta de cadenciar, de ser aquele posse de bola mais lento. Eles gostam de trabalhar esses dois extremos e ser um pouco mais equilibrado. Então eles têm uma flexibilidade um pouco maior com isso, e eles apostam muito no ataque deles, que são três caras bem velozes e conseguem variar bastante as posições, as funções, e não tem caras muito fixos nessa seleção. Então acho que é um time para ficar de olho, porque para mim é de longe a melhor seleção africana que vem para essa Copa. Se eles ficarem em segundo, como eu espero que eles fiquem nesse grupo, provavelmente eles vão pegar a Inglaterra nas oitavas. Então é um duelo difícil, mas como a gente também conhece sobre a Inglaterra, né? A gente sabe que o elenco tá ali, mas o trabalho também não está ali. Então se tudo der certo, o Senegal tem chances mesmo de ir para umas quartas, e se der tudo certo mesmo, chega até um pouco mais longe. Mas eu acho que, a princípio, umas oitavas de final é o que essa seleção senegalesa espera no início da Copa, né? É o que parece mais palpável, né? Assim, sim, tipo, de imaginar de cara. Eu gosto muito do meio campo da seleção de Senegal. O Gueye e o Kouyate são jogadoraços, assim, caras que fazem um pouco dos dois, né? Tipo, marca, destrói e ajuda a construir. Marca, destrói e ajuda a construir. Então são caras que estão aí em nível de Premier League há bons anos, há muitos anos, inclusive. Então você sabe que são jogadores com contribuição muito forte. O Mané dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Ele é um cara fantástico, ele é um baita jogador, ele está se adaptando bem no Bayern de Munique, apesar do começo de temporada do Bayern de Munique ser meio turbulento, né? O Mané tem uma adaptação muito boa ali. Então acho que eu estou de acordo com você quando você fala que é a melhor seleção africana, apesar de gostar muito da seleção do Marrocos, né? Eu acho que a seleção do Marrocos tem ali um teto para crescer muito interessante também, mas precisa crescer, né? Então a seleção do Senegal parece que está nesse teto. É um trabalho longo do Cissé, que eu acho um baita treinador. Acho que entre os treinadores de seleções talvez ele seja um dos melhores. Sim. E curioso para ver como a equipe lida voltando à Copa do Mundo, né? Senegal jogou a Copa do Mundo de 18, achei meio decepcionante.
caiu num grupo complicado, né? Era Polônia, Colômbia, Japão e Senegal, se não me engano. E Senegal perdeu a classificação para o Japão no último jogo. Então ficou um gostinho assim de que podia fazer um pouquinho mais. E a gente espera que consiga nessa Copa. É legal pra caramba ter seleções assim chegando longe cada vez mais. O jogo chave é o mesmo que o Equador, né? Senegal e Equador é a última rodada, é o jogo que pode chegar ali para definir, que deve chegar para definir quem vai ser o segundo colocado. E assim, o que a gente falou do Equador, de como joga o Equador, eu acho que casa um pouquinho como joga com a seleção do Senegal, porque é uma equipe que se adapta bem às situações e pode te infringir. É perigoso, né? Perigoso. É um time que pode te atingir de diferentes formas, né? Mesmo fora dos jogadores titulares, você tem caras que podem fazer diferença em de outras formas. Mas um detalhe aqui sobre a escalação, que eu lembrei aqui agora. Como a gente está gravando quase um mês antes da Copa, a lista de convocados não saiu ainda, então obviamente muita coisa que a gente vai falar aqui pode estar tudo errado. Mas a gente está indo baseado nos últimos meses, no ciclo de trabalho dos últimos 4 anos das equipes. E o Saliou Ciss, que é o lateral da seleção senegalesa, foi eleito o melhor lateral da Copa das Nações Africanas no início do ano. É um cara super importante para essa seleção senegalesa. Ele tem 33 anos, mas ele tá sem clube. Ele não renovou com o Nancy no fim da temporada, tá sem clube, e o técnico falou, o que eu posso fazer? Se você não tem clube, eu não posso convocar o cara, tem que ter um mérito. Então, muito provavelmente, ele não vai ser convocado e vai ter que jogar o Jacobs, que eu não conheço, sinceramente. Mas ele possivelmente é quem vai substituir o Ciss, que era um dos líderes do elenco, e fez o favor de não achar um time. De não ter time, né? O Ismail Jacobs ele joga atualmente no Mônaco, né? Desde 2021 ele tá no Mônaco. Chegou a jogar pela seleção alemã, sub-21. Ele nasceu em Colônia, na Alemanha, filho de senegaleses, né? Claro. E chegou a jogar pelo sub-21 na Alemanha, se declarou, tem uma partida só pela seleção senegalesa. É uma peça totalmente nova, né? Sim. É uma coisa assim que pode acontecer. Um cara que eu fico curioso de saber se vai para a Copa ou não é o Keita Baldé. É um atacante, tem passagens pelo futebol italiano, passou pela Lazio, pelo Mônaco, Inter de Milão, Sampdoria. Você vai lembrar um tempo atrás quando falaram que ele tinha um caso com outro jogador da Lazio. Não lembro. Não. Quando ele estava na Lazio, falaram que ele namorava com outro cara da Lazio e ele sofreu um preconceito por isso e tal. E essa história acabou não se... Ninguém confirmou nada. Ninguém confirmou nada e tal. E ele acabou perdendo um pouquinho de espaço no time, foi emprestado aqui e ali. Hoje ele está no Spartak de Moscou. É um cara muito rápido, ele pode jogar tanto no comando do ataque quanto na ponta. Pode ser, se bem utilizado, uma arma muito interessante para o nosso amigo Aliou Cissé. Fico curioso para ver se ele vai, né? Ele não foi convocado porque ele estava suspenso na última convocatória, mas a seleção do Senegal tem muito talento, muitos jogadores que jogam nas grandes ligas europeias, bastante jogador que joga na França, né, que é a porta de entrada principal do futebol africano, do futebol africano na Europa. Então a Senegal aí, pra gente acho que é a segunda principal seleção do grupo, né? Isso, exato. Passando agora para a principal seleção do grupo, a Holanda. A Holanda joga o primeiro jogo contra Senegal, segunda-feira, 21 de novembro. Depois, no dia 25, enfrenta o Equador. Fecha a sua participação na fase de grupos contra o Catar, no dia 29. Chega como franco favorita aí para ser a principal do grupo. A vencedora do grupo, na verdade. A Holanda que tem
como histórico, 2 partidas contra o Equador, né? Que já foram citadas, né? Vitória de 1-0 em 2006 e o empate 1-1 em 14. E os últimos jogos da Holanda foram todos da Nations League, né? Dia 8 de junho, na janela de junho, dia 8, venceu Gales por 2-1. Dia 11, empatou com a Polônia 2-2. Dia 14, venceu de novo Gales por 3-2. E aí na janela de setembro, fez 2-0 na Polônia. E no dia 25, fez 1-0 na Bélgica, que era o outro time do grupo. Garantindo assim, a classificação para a fase seguinte, que é o mata-mata da Nations League. Vai ser aonde? Você lembra? Não lembro, mas ele foi pro top 4, né? Foi, a Holanda vai pro top 4. Essa é a 11ª participação da Holanda na Copa do Mundo. A seleção tem 3 vice-campeonatos, né? A seleção de 74, que tem o futebol total, o carrossel holandês, um dos maiores expoentes do futebol bonito na história, né, das Copas do Mundo. 78, 2 Copas seguidas sendo vice, curiosamente para 2 anfitriões, e depois em 2010 o vice para a Espanha, da geração da última geração pica mesmo que a Holanda teve. A Holanda se classificou sem problema nenhum pelas eliminatórias europeias, liderou o grupo G com 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O artilheiro foi o Depay, o Memphis, fez 12 gols durante toda a campanha, é bastante gol, né? 10 jogos, pegar as babas que tem ali na eliminatória europeia. De números, o jogador que mais vezes jogou pela seleção holandesa é o Wesley Sneijder, 134 partidas em 15 anos, né, entre 2003 e 2018. O contemporâneo dele, Robin van Persie, é o maior artilheiro da história da Holanda, são 50 gols entre 2005 e 2017. Eles, junto com o Robin, marcaram, né, bastante essa geração da Holanda aí, do meio dos anos 2000 até o meio dos anos 2010. Falando agora da seleção, o técnico é o Van Gaal. O Van Gaal gosta de jogar com 3 zagueiros, foi assim que ele retomou a identidade holandesa na Copa, principalmente na Copa de 14. O time vem geralmente escalado com Silesen no gol, Ake, Timber e Van Dijk na zaga, Blind, De Jong, Klaassen e Berghuis. Não, Blind, De Jong, Klaassen, Berghuis e Dumfries na linha ali de meio campo. Memphis e o Bergwijn na frente. Depois de não se classificar nem para o Mundial da Rússia, nem para a Euro de 2020, né, o Ronald Koeman começou o processo de renovação da seleção depois de 2018, ficou até 2020, quando foi para o Barcelona. Aí o Frank de Boer treinou a equipe na Eurocopa, foi eliminado nas oitavas de final pela República Tcheca. Eu confundi a Euro de 2020 com a Euro de 2016. Frank de Boer não é técnico. Isso daí é uma mentira. É uma invenção, né? Isso aí é uma invenção. Currículo, mas é mentira isso aí. Sabe quando você mente no currículo e consegue um emprego? É por aí. É fake. Aí, depois da Euro, os caras chamaram o Van Gaal de volta, né? E o Van Gaal terminou essa reformulação, trouxe mais solidez defensiva. O Van Gaal é um técnico que... eu não acho o Van Gaal um técnico defensivo, mas ele geralmente os times têm defesas muito firmes. Sim. Lembro bastante do Bayern, por exemplo, de 2009, 2010 ali, que tinha o comando dele, era um time que tinha uma certa liberdade para atacar, mas defensivamente era seguro, apesar de alguns nomes meio horripilantes, tipo o Demichelis na zaga. E ele introduziu na seleção uma galera mais jovem, tipo o Dumfries, o Timber, o Gakpo, o Malazier, né? O outro holandês. O Malazier. Tá escrito Malásia aí, mas é o Malazier. O corretor aqui traiu nós. E outros jogadores. Essa geração holandesa, ela não é tão boa quanto a geração anterior. Sim. Que inexplicavelmente conseguiu ficar de fora de algumas competições assim, e quando jogou
Por exemplo, a Euro de 2012 da Holanda é uma vergonha. A Holanda perdeu os 3 jogos. Mas, assim, é uma seleção que compete bem, é uma seleção que consegue conquistar resultados de forma consistente. Que nem você falou, muito sólida defensivamente e com caras que, como por exemplo o De Jong, que é completamente escanteado no Barcelona, mas que tem um papel muito importante dentro da seleção holandesa como meio organizador, e é um cara que o Barcelona podia usar mais, né? Um abraço para o meu amigo Xavier Hernandes aí, que precisa, né, precisa perceber que jogador tem ali no elenco. Eu gosto muito do ataque, é um ataque muito móvel, é um ataque muito liso, né? Dos jogadores Não tem um bem. cara que é um 9 É, mesmo, porque nem o Depay nem o Bergwijn fazem essa função, né? São dois caras de movimentação. são 2 caras de movimentação, caras que criam espaços, Sim. e isso ajuda muito. Principalmente porque a seleção. É difícil a gente falar, tipo, de alguma seleção que tem um 9, né? Aquele cara de referência foda, Tem assim. poucos, né? Poucas têm. A Holanda, por exemplo, não tem. Você olha aqui a última convocação e os atacantes que tem mais esse perfil é o Vincent Janssen, do Antwerp da Bélgica, e o Weghorst, que joga no Besiktas, e não são caras brilhantes. Sim. Tipo, tipo, é o Huntelaar dessa geração. E o Huntelaar acho que até um pouquinho melhor. Então, assim, ter caras que criam espaço, principalmente para jogadores do meio, aparecerem, para os alas aparecerem criando oportunidades, é muito importante, e esse time faz isso muito bem. Exato, e principalmente com essa escalação, né? Porque os três zagueiros com dois alas, que o Blind vai ser o cara que segura um pouco mais, mas o da Inter é o É o Dumfries, Dumfries. que é um ótimo jogador, vai ser aquele cara que é basicamente um ponta, ele não vai nem ser um ala, ele vai ser um ponta, que é o cara que dispara lá na frente, e com a ajuda desses dois atacantes que são bem móveis, é muita movimentação. É muito trabalho, é muita gente. Não fica ninguém preso. Então, para as defesas adversárias é muito mais complicado. E tem jogadores de criação ali no meio que são muito bons. Então você pega um De Jong, você pega um Berghuis, você pega até o próprio Capo, que é o jogador do PSV que é muito talentoso e tal. Tem uma expectativa que até ele jogue no lugar do Klaassen. O Klaassen é um pouco mais veterano, mas também o Sim. Capo é um cara que tem uma expectativa porque é aquele cara que gosta de jogar atrás dos atacantes. É aquele cara que faz a movimentação circulando bem livre ali. Mas é um time muito bom. E é aquilo que a gente estava falando antes, né? Da defesa da Holanda. Do, Porque os três zagueiros, é que nem você falou, o Van Gaal adora esses três zagueiros. E quando ele introduziu isso para a seleção da Holanda, a primeira vez que ele estava lá, em 14, deu muito certo. Deu e ele muito usou, certo. naquela época ele também usou o Blind, né? De Isso. terceiro zagueiro. Ali que ele meio que descobriu o Blind como uma função diferente. Porque ele era também mais um meia. Eu lembro dele no Ajax sendo um volante ali. E depois ele começou a ser um cara que começou a jogar mais pra esquerda mesmo. Quase um lateral. Quase um lateral. E no United ele também jogou um tempo assim. Mas como a gente estava falando, o Van Gaal achou esse esquema com três zagueiros. Parece que encaixa muito bem com o que ele quer pra Holanda. Então você tem o Van Dijk ali, que é o pilar defensivo. O Timber, que é um cara que ele joga no Ajax, que é um cara um pouco mais veterano. Deixa eu ver a idade dele aqui. O Timber Não, ele é do Ajax, mas ele tem 21. Isso, ele tem 21 anos, que é um outro jogador que acaba sendo um pouco ofuscado, porque você tem outros caras no banco que tem um nome muito maior, né? No caso do Elite, é um jovem que ainda é jovem, mas tinha muita expectativa quando ele apareceu, só que eu acho que os últimos anos dele não convenceram o Van Gaal de que ele pode ser tudo isso e que ele merece estar ali ao lado do Van Dijk na zaga. Aí você É que tem na o. Juventus ele jogava mais handball do que futebol, né? Acho que ele desaprendeu a jogar esse esporte e foi jogar outra coisa. E tem o De Vrij também, que é um Muito veteranaço, muito bom jogador. pilar da defesa da Inter. Também, que é uma defesa muito, muito sólida ali da Inter. Tem ótimos jogadores ali, tem o Skriniar, tem o Bastoni, então tem uma galera boa ali. Então ele conseguiria trazer essa experiência também da Inter para a seleção holandesa, mas como a gente falou, o Van Gaal ele gosta de ter
o seu terceiro zagueiro ali pela esquerda, um cara canhoto. Aí vem o Ake, do Manchester City, que é o cara que encaixa mais com esse estilo que o Van Gaal quer, mas tecnicamente, beleza, você poderia favorecer outros, mas encaixa melhor para o sistema. Então eu acho que essa é uma boa seleção. Como você falou, não é nem de longe a melhor geração holandesa, mas porque a gente viu nos últimos 6, 7 anos de Holanda, pô, tá ótimo isso daqui. A Holanda teve períodos nos últimos anos que era horrível, era nefasto, era um negócio tenebroso ali que dava vergonha de ver. Tomava pau, não se classificou pra Copa, não foi pra Euro, era pique a Itália mesmo. É que a Itália, o pessoal dá uma passada de mão assim que ganhou a Euro agora. Mas se não Sim. fosse isso também ia estar o pau. O pessoal ia estar maiando eles. Então é uma boa seleção, espero que passe em primeiro nesse grupo e muito provavelmente vai pegar Gales meus prognósticos nas oitavas de final. Polêmico, hein? Polêmico. A gente vai falar disso daí no próximo episódio. Ainda falando da Holanda, eu estava tentando achar aqui a classificatória para a Euro de 2016, que é quando termina o ciclo do Robben, principalmente do Robben, do Sneijder e do Van Persie, que deram um último empurrão ali na Copa de 14, quando a Holanda foi terceira, né? Terceira colocada na Copa de 14. Mas aí, para a Euro de 2016, já teria que ter um processo de transição, né? De renovação do elenco e tudo mais, e que não deu muito certo para os holandeses. Faltou, que é a geração do Depay, né? É a geração do Memphis. O líder do elenco, o Depay, não dá pra esperar muito, né? Ele não é um Assim, super atacante, ele é um bom jogador, mas eu acho que ele nunca foi o que se esperava dele. Porque quando ele surgiu, ele foi logo cedo pro Manchester United. Ele saiu do PSV, foi pro Manchester United, né? foi pro United isso. Não deu muito certo. Aí ele foi pra França. Ele jogou no Lyon. No Lyon ele foi muito bem. Sim. Eu acho que ele até demorou para sair do United, porque se esperava muito dele, então... e aí ele foi pro Lyon. Lá no Lyon ele jogou muita bola, até aí ele chegou no Barcelona. Ele tá no Barcelona ainda, né? Mas lá no Barcelona ele tá escanteado já. Ele é um novo Elia? Ah, não, ele é bem melhor que o Elia. Eu Nossa, ele é do Elia, quando ele apareceu, eu pensei, melhor. ele é muito bom, mano. O cara é nada, o cara desapareceu, ele foi pra Juventus. O rapaz sumiu. Lá, o rapaz sumiu. Eu trombei ele, eu fiz um save no modo carreira com o Feyenoord, acho que no FIFA 15, e trombei com ele lá. Caramba. Ô, louco, velho. Ele Que é esse novo maluco? ainda, não é? Ele deve ter uns 32. Cara, eu acho que é. É que eu não lembro Deixa eu o nome ver. dele. É o que mesmo? É que é o nome estranho. Eugero Elia. Ele tá sem clube, ou ele aposentou? Ele tá sem clube, acabou o contrato dele com o Ado Den Haag agora no final de 2022 e ele tá sem time agora. Mas ele foi pra Copa 2010, né? Foi. Então faz tempo. Foi quando ele estourou. Na classificatória para a Euro de 2016, a Holanda ficou em quarto no grupo. O líder do grupo foi a República Tcheca, em segundo ficou a Islândia, em terceiro ficou a Turquia, aí em quarto a Holanda, em quinto Cazaquistão e em sexto a Letônia. Como você não passa um negócio desse? Né? Assim, foi muito feio. Muito feio. Então, assim, é legal ver a Holanda se recuperando dessa fase ruim. Sim. A Holanda não vai ter o Wijnaldum, né, nessa Copa. O Wijnaldum machucou. Né? Abre espaço para outros jogadores melhores no meio campo, né? É isso aí. A gente não que a gente esteja aqui desejando mal para ninguém, por favor. Mas fica aí. O artilheiro naquela eliminatória da Euro foi o Van Persie, cara. Então, tipo... Mas agora, eu não acho que a Holanda vai ser, tipo, chega a ser uma candidata ao título, mas acho que a Holanda chega a ser, assim, uma candidata a incomodar algum gigante, a derrubar, assim, algum gigante, dar um trabalhinho, que nem eles deram
Eu acho que ela algum tempo está num atrás. segundo escalão ali. Não está no grupo dos favoritos, mas está numa segunda força ali que tem um bom time. Talvez pode, como você falou, dar um upset ali, né? Derrotar um grandão. Mas é E, improvável. a, e é aquela, né? A Copa do Mundo você só precisa acertar o time ali e é um É, torneio de muito curto, é. então É não muito dá rápido, pra, é. não dá pra eliminar nada. Falamos de todo mundo então, hein? Fechamos o primeiro grupo, Brinjal? Fechamos. É, segue aí, espera mais uns dias que vocês vão escutar o próximo episódio. A gente vai seguindo nos próximos grupos. Valeu, Milano, valeu, pessoal. Até já. Até já, galera. Essa semana ainda então tem grupo B. Fica de olho aí que a gente vai lançando 2 vezes por semana um grupo da Copa. Valeu, galera. Até a próxima. Ao contrário.